Dependendo da característica da rede, ela pode se estender a diversos equipamentos. Para o gerenciamento de uma rede grande, torna-se então necessário utilizarmos equipamentos como hubs e switch para melhor controlarmos e identificarmos os problemas que estão ocorrendo na rede para podermos então solucioná-los. Dessa forma, hubs e switches são utilizados para estender as características das redes, como cobertura geográfica, número de nós, separar domínios e outras funções de gerenciamento de rede. Como cobertura geográfica, entendam que hubs e switches são sistemas computadorizados com memória que conseguem receber os bits, interpretá-los e transmiti-los novos bits iguais aos que chegaram. Dessa forma, nós não temos o efeito da atenuação do sinal e conseguimos limpar o ruído, permitindo que a rede tenha um alcance maior do que ela teria se não houvesse esses equipamentos. Hubs e switches também conseguem aumentar o número de nós na rede, uma vez que eles conseguem distribuir o uso de um canal entre diversos canais ligados a eles. Já a separação de domínio é uma técnica mais sofisticada que só os switches realizam. Separação de domínio nada mais é do que distribuir a comunicação somente para os enlaces em onde a comunicação deve seguir, e não para todos os enlaces, assim como o hub faz. Se analisarmos os hubs e switches, veremos que eles operam em camadas diferentes. O hub opera apenas na camada física, pois toda a comunicação que chega em um de seus terminais é repetida para todos os outros terminais que ele possui. Já o switch opera na camada de enlace, pois todo sinal que chega na sua interface é analisado para identificar então o endereço da placa de destino. Então, os dados são encaminhados para a interface que ele possui que está ligada na placa de destino. Já o isolamento da camada de domínio de colisão está relacionado com a capacidade que esses equipamentos têm de selecionar ou não o enlace de saída da comunicação. Como vimos, o hub não vai ter isolamento do domínio de colisão, uma vez que todo o sinal que chega em um de seus terminais será replicado para todos os outros terminais. Dessa forma, limita a comunicação, uma vez que dois equipamentos terminais podem querer comunicar ao mesmo tempo e os sinais irão fazer, então, colisão da comunicação. Já o switch possui um isolamento do domínio de colisão, pois eles escolhem o enlace de saída adequado. Dessa forma, se há comunicação em outro enlace que não o de saída, não haverá colisão dos dados. Além dos switches e dos hubs, as redes também possuem roteadores. A função dos roteadores é prover um roteamento ótimo de pacote IP, e para isso, diferente dos outros equipamentos, ele precisa então operar na camada de rede. Por essa figura, podemos interpretar melhor o funcionamento de cada um dos equipamentos. Vamos iniciar analisando a parte superior da figura. Nela, podemos ver uma rede montada num barramento. Num barramento, nós temos então que toda a mensagem que um determinado computador transmite para o barramento é replicada para todos os outros equipamentos ligados no barramento. Podemos entender que num barramento funciona como sendo um corredor. Toda a mensagem que chega no barramento percorre todo esse corredor, entrando nas portas que estão ligadas nesse corredor. Essas portas são então os equipamentos. É como se você gritasse no corredor e o eco, o som, fosse entrando em todos os canais que estão pendurados no barramento. Já a figura do meio apresenta o comportamento do hub. Veja um exemplo. O equipamento B está mandando os dados para o hub. O hub vai pegar então esses dados e replicar ele por todos os terminais de comunicação que ele tem. E esses dados irão ser direcionados então para os equipamentos A, C e D. Vejam que o comportamento apresentado na figura do meio é igual ao comportamento apresentado na figura de cima. A diferença é que na figura de cima nós temos todos os equipamentos ligados no mesmo condutor. E dessa forma, a onda eletromagnética que sai de um equipamento consegue viajar para todos os outros equipamentos. Na figura do meio, nós temos um equipamento computadorizado com memória. Ele recebe os dados que estão chegando de um equipamento, joga ele na memória e então repete esses dados para todos os outros terminais. Essa questão de repetir os dados permite então a reconstrução dos bits e eliminar os ruídos e as atenuações que o enlace provocou. Mas o comportamento, se nós analisarmos de forma funcional, é exatamente o comportamento de um barramento. Já na parte inferior, nós temos o comportamento do switch. Veja que
No exemplo, nós temos então que o computador B quer se comunicar com o computador A. O que o computador B fará é pegar na sua placa de rede, colocar no protocolo da camada de enlace o endereço da placa de rede do computador A e irá transmitir esses dados. Esses dados serão interceptados pelo switch, que irá analisar o protocolo da camada de enlace e identificando o endereço físico da placa de rede do equipamento A. Analisando o endereço físico, o switch irá analisar sua tabela de repasse e encaminhará então esses dados apenas para o terminal de saída dele, em que ele sabe que está conectado à placa de rede do computador A. Veja que nesse caso, se o computador C quer se comunicar com o computador D, não há problemas. Ele pode usar o enlace que liga de C ao switch, pois o switch não irá transmitir os dados usando esse enlace, deixando livre para essa comunicação de B para D, caso seja necessário. Utilizando a explicação de cada um dos equipamentos, podemos dizer então que o hub é um dispositivo da camada física, pois ele opera basicamente como um repetidor, uma vez que ele tem a função de apenas repetir os bits recebidos numa interface para as outras demais interfaces. Os hubs podem ser colocados de forma hierárquica, montando um hub backbone. Como podemos verificar na figura, nós temos diversos equipamentos apresentados como sendo quadradinhos verdes. Cada um desses equipamentos está ligado no hub. Cada um dos hubs está ligado num hub hierárquico, o que permite a conexão entre cada um dos hubs e assim permite com que cada quadradinho verde se comunique com outro quadrado verde da figura. Dada a característica do funcionamento dos hubs, dizemos que eles não isolam o domínio de colisão. Para entendermos isso, basta lembrarmos da figura. Nela tínhamos diversos quadradinhos verdes que representavam os equipamentos terminais. Vamos imaginar que um equipamento terminal queira transmitir os dados. O que ele fará é analisar se o enlace que liga ele ao hub está disponível. E caso esteja disponível, ele irá transmitir. Agora imaginemos dois desses equipamentos terminais que estão analisando o enlace. Cada um está analisando o seu enlace dedicado que liga ao seu hub. Eles vão verificar que o enlace está disponível e iniciará a transmissão dos dados. Entretanto, os dados irão se colidir, seja na sua própria rede ou seja nos enlaces que ligam os outros hubs, uma vez que os hubs não irão analisar se o enlace está disponível para retransmissão dos dados que chegaram nele. Eles simplesmente irão retransmitir os dados. Como há um certo atraso entre o processamento dos dados pelo hub e o envio, haverá mais chance de haver colisão dos dados e essa chance de haver colisão dos dados é o que dizemos de não isolamento do domínio. Como vantagem, podemos dizer que os hubs são dispositivos simples e dessa forma são baratos. A configuração em múltiplos níveis provê uma degradação suave, ou seja, os segmentos de LAN OK continuam a operar se o hub que implementa um deles deixam de funcionar. E por fim, podemos dizer que os hubs estendem a distância máxima entre os pares de nós. Isso porque todo o sinal que chega nele será processado, ou seja, o sinal de saída será uma cópia do sinal de entrada, mas não será o sinal de entrada. Dessa forma, os hubs reconstroem o sinal ao transmiti-los. Apesar de uma das vantagens dos hubs serem dispositivos simples e, por isso, serem baratos, eles têm sumido do mercado. Isso porque a rede de computadores está crescendo de tal forma que novos equipamentos estão cada vez chegando no mercado, cada equipamento mais sofisticado e com preços mais baratos. Dessa forma, os hubs têm deixado de existir no mercado, dando espaço para os switches. Como desvantagem dos hubs, podemos citar então que eles montam uma rede com domínio de colisão comum para vários segmentos de LAN. Dessa forma, a vazão máxima é igual a de um segmento de LAN. Por serem equipamentos simples, eles têm uma restrição individual para cada tipo do padrão I3E 802.3 que eles implementam. Dessa forma, os hubs também limitam o número máximo de nós no domínio de colisão e a cobertura geográfica, uma vez que cada padrão I3E 802.3 consegue alcançar distâncias diferentes e limite de usuários diferentes. Uma vez que não é possível mudar o padrão do I3E 802.3 da rede para cada conexão entre hubs, isso limita então
o número de máximo de nós de acordo com o padrão especificado no I3E802.3 utilizado, e também a distância máxima de um nó da rede ao outro, baseado no tipo de sinalização usada no padrão I3E802.13. Vimos que os switches são capazes de identificar o endereço de destino e o endereço de origem das placas de redes que estão comunicando a camada de enlace. Dessa forma, dizemos que os switches são dispositivos da camada de enlace, pois eles examinam o cabeçalho dos quadros e encaminham seletivamente, de acordo com a base de endereçamento que eles possuem, para o destino. Os switches operam na modalidade armazenamento e repasse, ou Storage and Forward. Dessa forma, os quadros são armazenados nos switches até que o enlace para onde eles têm que transmitir estejam disponível para transmissão, reduzindo as chances de colisões. Entretanto, essa memória deles de armazenamento é limitada, o que pode provocar perdas de pacote devido ao excesso de dados a serem armazenados. Os switches são capazes de isolar os domínios de colisão. Isso porque, conforme vimos, os switches conseguem escolher o enlace para onde transmitir. Dada a característica de armazenamento e repasse do switch, Storage and Forward, nós podemos utilizá-los para interconectar diferentes tecnologias de lance, ou seja, podemos utilizar switches que irão conectar máquinas que comunicam a 100 megabits por segundo e mandarmos os dados dessa máquina para outro roteador ou outro switch que utilizam, por exemplo, a comunicação via fibra ótica a 10 gigabits por segundo. Além de poder interconectar diferentes tecnologias de LAN, a capacidade do switch de armazenamento e repasse permite então que eles executem o protocolo MAC destinado ao meio de acesso, permitindo então transmitir os dados, evitando colisões. Outra vantagem dos switches é que eles são plug and play, ou seja, não há necessidade de você configurá-los para colocá-los numa rede e você pode trocá-los de rede sem a necessidade de fazer nova configuração. Isso porque os switches possuem um mecanismo que permite com que eles investiguem o funcionamento da rede e criem de forma automática as suas tabelas de repasse. Nessa figura podemos ver a construção de uma rede de computadores de forma hierárquica. Aqui nós temos na borda da rede diversos equipamentos. Esses equipamentos estão, por sua vez, ligados a hubs, e cada um dos hubs está ligado a um switch. Dessa forma, surge a pergunta: como é que os switches são capazes, então, de identificar para qual segmento de LAN eles devem enviar o quadro que eles recebem? A resposta para isso é que os switches realizam a função de filtragem da rede e o repasse por meio de uma tabela de comutação. A tabela de comutação de um switch nada mais é do que uma memória em que é armazenado o número das placas de redes que estão ligadas a cada um dos seus terminais. Dessa forma, quando chegar a identificação que o switch deve encaminhar os dados para uma determinada placa de rede, ele analisa essa memória, identifica qual terminal e encaminha então os dados para o terminal adequado. Quando o switch recebe um quadro, ele executa o seguinte algoritmo. Primeiro, ele verifica se os dados que chegou devem ser encaminhados para a mesma LAN em que ele recebeu. Ele faz isso analisando a sua tabela de comutação. Caso isso aconteça, o switch descarta então o quadro recebido. Caso contrário, o switch faz uma pesquisa na tabela de comutação para onde deve ser encaminhado o pacote. Se for encontrado o destino na tabela de comutação do switch, ele então encaminha para a interface indicada. Caso o switch não encontre na tabela de repasse qual é a interface em que ele deve encaminhar o quadro, ele então faz o mecanismo de imundação, ou seja, ele envia o quadro para todas as interfaces, exceto aquela por onde os dados chegaram. Quando o equipamento na rede envia os dados e esses dados, por sua vez, passam por um switch, o que o switch faz é pegar o endereço de origem desses dados e armazenar na sua tabela de comutação, indicando a interface saída do switch. Além disso, ele coloca um tempo de duração para renovar essa identificação na tabela. Nessa figura, nós podemos verificar um método de aprendizado dos switches. Vamos supor que o nó C transmite um quadro de destino para o nó D. Ao receber o quadro no nó C, o switch, então, aprende qual é a localização do nó C. Esse aprendizado nada mais é do que registrar na tabela de comutação o endereço MAC do nó C e a interface em que esse endereço está conectado no switch. Além do mais, é colocado um tempo de duração
desses dados na tabela. A princípio, o switch não sabe em qual de suas interfaces está conectado o dispositivo cujo MAC é o D. Dessa forma, o switch então difunde o quadro em todas as suas outras saídas, exceto na saída em que ele recebeu os dados de C. Isso chama o mecanismo de inundação. Dessa forma, o quadro é recebido por D e descartado por todas as outras placas de rede, já que não possuem o endereço MAC D. Se por acaso D responder para C, o switch então irá armazenar na sua tabela de comutação a interface em que D está conectado. Da próxima vez que houver a comunicação de C para D ou de D para C, haverá isolamento de domínios. Como os equipamentos podem mudar de seu local, como, por exemplo, em manutenção, troca de equipamento ou até mesmo utilizando redes móveis, cada entrada na tabela de comutação recebe um tempo de duração. Dessa forma, excedido o tempo de duração, o switch apaga na tabela de comutação a relação entre o endereço e a interface de comunicação, permitindo, dessa forma, que o switch consiga renovar o seu conhecimento da rede durante a comunicação dos equipamentos. O switch permite, de certa forma, um acesso dedicado. Switches com muitas interfaces permitem que os hosts sejam ligados de forma direta um ao outro, podendo haver, por exemplo, comunicação full duplex e nunca haverá colisões. Devido à difusão do Ethernet, existem no mercado switches que interpretam o Ethernet, o que permite montar redes bastante complexas de forma simples e com bastante eficiência. Alguns switches Ethernet suportam a função de cut-through switching, ou seja, o quadro recebido é repassado de imediato ao destino. Isso pode reduzir o atraso fim a fim de quadro, permitindo uma rede de comunicação mais rápida. Os switches Ethernet também estão disponíveis em várias combinações de interface, como 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, 10 gigabits por segundo, conexões pares-trançadas e conexões fibras ópticas. Na figura, nós temos um exemplo da construção de uma rede corporativa. Podemos verificar diversos dispositivos finais, alguns deles computadores, outros servidores que têm funções específicas e devem atender demandas específicas. Nós temos que os computadores comuns estão ligados a hubs. Esses hubs são ligados então a um switch. Aqui, o switch liga os hubs com a velocidade de 100 megabits por segundo. Os servidores também estão ligados no switch, mas nesse caso estão ligados a uma conexão de 1 gigabit por segundo, uma vez que os servidores precisam de uma taxa de velocidade maior do que os hubs. Nessa topologia de rede, podemos verificar também a existência de um roteador, cuja função é definir os melhores caminhos de conexão do ambiente externo, da rede externa, para essa subrede. Nessa tabela, podemos ver a comparação dos equipamentos que permite a construção do núcleo da rede. São eles os hubs, roteadores e switch. Se analisarmos em relação à isolação do tráfego, podemos verificar que os hubs não realizam isolamento de tráfego, mas os roteadores e os switches realizam. Quando comparamos a capacidade de plug and play, podemos verificar que os hubs e os switches são plug and play, pois podem ser colocados em qualquer rede sem a necessidade de configuração. Já os roteadores precisam de ser configurados ao serem colocados na rede. Em algumas redes pequenas, como por exemplo as redes domésticas, podemos considerar que os roteadores são plug and play, pois a configuração de fábrica já permite com que eles operem. Mas em redes mais sofisticadas, em que há mais de um roteador, não é possível utilizá-los da forma plug and play, pois a configuração de cada um poderá causar conflito no outro. Se verificarmos a questão do roteamento ótimo, podemos verificar que os hubs e os switches não implementam essa função, pois, para implementar o roteamento ótimo, é necessário analisar o protocolo da camada de rede, e apenas o equipamento que faz isso são os roteadores. Por fim, apenas os hubs e os switches são capazes de executar o cut-through. O cut-through nada mais é do que um repasse rápido para minimizar o tempo de espera na comunicação. Os roteadores não são capazes de realizar isso, pois eles precisam implementar até a camada de rede, o que leva então um tempo de análise do pacote de todas as outras camadas inferiores.